como eu fui de hater a fã de Donkey Kong Country 3. Eu sempre fui muito fã de Donkey Kong Country 2. Joguei muito durante a minha infância. E como eu tinha acesso só a esse cartucho da trilogia Donkey Kong Country, ele virou meu padrão de excelência. Mais velho, já com acesso a emuladores, decidi fazer algo que nunca tinha feito até então: zerar a trilogia completa do começo ao fim. Donkey Kong Country 1 foi uma boa surpresa. Dava pra sentir que ele era mais simples que o 2, mas tudo bem. Era mais antigo, tinha seu charme e me diverti bastante. Donkey Kong Country 2, como sempre, uma obra-prima. Para mim, um dos melhores jogos de Super Nintendo, se não um dos melhores jogos que eu já joguei até hoje. Tudo nele funciona. Arte, música, jogabilidade, level design, perfeito, obra-prima. Aí veio Donkey Kong Country 3, e o dilema foi inevitável: como superar uma obra-prima? A resposta no começo foi: não supera. Logo de cara tudo me incomodava. A estética parecia estranha, colorida demais, a trilha sonora da primeira fase beirava o bobo. Os inimigos eram super esquisitos e pra fechar tinha o Kid Kong, que pra mim era pesado, desajeitado e sem nenhuma mecânica interessante. Não era rápido como o Diddy, não era leve como a Dixie e nem forte como o Donkey. Pra completar, o design das fases não me pegava. A fase da serralheria, por exemplo, cheia de madeira, rato, robô, serra, eu não entendi o que estava acontecendo. Não parecia Donkey Kong, não parecia que tinha a essência do que eu tinha jogado nos dois primeiros jogos. Resultado, eu raramente passava do primeiro mundo, até porque, quando eu chegava naquele boss que era um barril, eu só pensava: pronto, isso resume tudo que eu não gosto nesse jogo. Por conta disso, Donkey Kong Country 3 ficou esquecido por anos. Isso até esse ano, 2025, quando eu decidi encarar esse jogo de novo. Tudo começou quando eu decidi fazer lives zerando Donkey Kong Country 1 e uma pessoa lá no chat comentou: cara, Donkey Kong Country 3 é um dos meus favoritos. Perdão, foi responder. O 3 acho que justamente porque eu não joguei ele na minha infância. Na infância eu joguei o 1 e o 2. Então eu construí a memória nostálgica com eles. O 3 eu fui jogar ele depois de adulto. E aí eu não curti muito a vibe. Não sei, tem alguma coisa que não me... eu acho estranho. Não sei explicar. Não sei explicar mesmo. Mas quem sabe fazendo live aqui não me empolgo de jogar ele e finalmente zerar ele e tirar essa vibe assim de não curtir tanto ele. Expliquei meu ranço, mas também disse: vai que, né? Depois que eu zerar o 2, pode ser que eu encare o 3. Nunca fiz isso, quem sabe em live não seja um bom momento. E foi exatamente o que aconteceu. Comecei o jogo já com aquela lembrança amarga, e logo nos primeiros vídeos todos os problemas vieram à tona de novo. Lakeside Limbo. Essa fase eu acho ela tão chatinha também. A música, não sei, sabe? Eu vi o rato, né? O jacaré também, eu não sei. Não sei se eu não gosto muito da arte do jogo também. Tem alguma coisa assim de tipo... apesar de eu achar ele mais coloridinho, alguns inimigos eu acho eles meio esquisitos, meio feiosos, sei lá. Tipo, não sei explicar. Tipo, o rato parece uma ratazana mesmo, feiosa. Não gosto da música. reclama, né? Mas eu não... olha essa musiquinha. Fui jogando e reclamando. Cada fase parecia confirmar o que eu já pensava sobre o jogo. Mas aí veio a fase da neve. Ali alguma coisa me tocou. Fase de gelo, ok. Ok, a música eu gosto. Já é outra vibe, já é uma vibe mais Donkey Kong pra mim. Meu Deus, o jacaré é feio. Boa, eu gosto muito dessa mecânica de neve do Donkey Kong. Ele tinha no Donkey Kong 1, acho que no 2 não tinha. Mas não tinha. Que é... a tela simplesmente já fica nessa zona que tá aí, de neve. Vai atrapalhando um pouco a visão.
Pô, e a música tá bem da hora. Acho que até agora essa é a primeira fase que eu tô realmente gostando do jogo. As outras 3 que eu joguei foi, meu Deus, fases chatas. Pela primeira vez senti que tava jogando Donkey Kong Country de verdade. A música, o clima, o visual, tudo me lembrou a magia dos outros jogos. E não por acaso, foi também numa fase de neve, meses antes, lá no Donkey Kong Country 1, que eu comentei sobre o 3 com aquele seguidor no chat. Você tem vontade de jogar o que hoje em dia? Revisitar o DK3, por exemplo? Não sei, quando foi a última vez que você jogou DK3? Esse momento foi um ponto que me despertou alguma coisa positiva. Mas ok, vida que segue, mais fases de serralheria, mais fases de cais, mais música boba e o chefe barril. No segundo mundo, as coisas começaram a melhorar um pouco. As fases da Sequoia me lembravam um pouco as de Donkey Kong Country 1, que eram em cima de árvores também, e o desafio começou a ficar um pouco mais complexo, a música já um pouco mais agradável. Nesse ponto, eu decidi que ia procurar um pouco mais sobre a história do jogo, que até então estava super confusa para mim. Descobri que o vilão do jogo, que era o mesmo do 1 e do 2, agora disfarçado de Barão K. Rullenstein, estava sequestrando animais e transformando eles em robôs, fazendo experiências em uma região chamada Kremlin do Norte, que é basicamente um Canadá no universo do Donkey Kong. Daí a estética, madeira, cachoeira, floresta, serras e robôs por toda parte. Sabendo desse ponto da história, o jogo começou a fazer um pouco mais de sentido para mim, e eu comecei a aceitar. E mais do que isso, eu comecei a gostar. Porém, foi na terceira live que o jogo realmente virou para mim. Já desde o começo, quando entrei na primeira fase de água, e ouvi aquela música extremamente melancólica, densa, quase triste do jogo, que eu comecei a me envolver mais e me surpreender positivamente. Nesse momento eu já estava até elogiando o jogo, mas na metade da live, quando eu entrei no mundo da neve, na primeira fase, que a coisa realmente explodiu a minha cabeça. A fase Krabby Creepers começa com uma trilha sonora com tambores, que já chamaram a minha atenção logo de cara. Foi quando entrou a guitarra, tocando exatamente a mesma sequência de notas das fases de mina do Donkey Kong Country 2, que meu coração disparou. Ah, eu podia ter só descido. Sim, olha esses acordes, eles são das músicas do Donkey Kong 2. Nossa, que delícia. Nossa, eu tô muito feliz. Aquilo me pegou de um jeito muito profundo. Era nostalgia pura, mas também uma surpresa genuína. Foi ali que eu falei, caraca, eu realmente tô jogando Donkey Kong Country. Daquele ponto em diante, a minha visão do jogo virou de cabeça para baixo. As fases começaram a ficar mais criativas, mais difíceis, mais escuras, com aquele clima mais denso que eu amava no 1 e no 2. E mesmo quando o jogo repetia temas, ele dava um jeito de surpreender. Mudava cores, mecânicas, ritmo, não era só mais do mesmo, era uma reinvenção, um amadurecimento da fórmula. No fim das contas, Donkey Kong Country 3 não só me conquistou, mas ele fechou com maestria uma trilogia que já era lendária. E essa é a minha história, de alguém que odiava Donkey Kong Country 3 para alguém que virou um grande fã. Recomendo? Demais! Se você também tem essa sensação estranha com o começo do jogo, eu só te digo uma coisa: insiste, vai até o terceiro mundo, vai até Krabby Creepers. Esse jogo vale a pena. Se ficarem curiosos e quiserem ver como foi a minha jornada completa por esse jogo, tá tudo gravado em live aqui no canal. Beijão, tamo junto e é nóis! Mas eu sempre tive preconceito com o DK3, né? Sempre foi DK1, DK2, e aí quando vi o DK3 eu ficava tipo, ficou ruim, ficou pior. E bicho, ele não ficou pior. O jogo de repente ele engrena, ele vira DK clássico. E aí, bichão, se você não tá esperto, você não passa. Então, dito isso, é isso.